Olá pessoal, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações que temos feito na nossa igreja, para que você possa conhecer o nosso trabalho e ser abençoado também, ok? Hoje eu quero ler um texto que está em 1 Timóteo capítulo 2, que diz o seguinte: Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, o texto aqui, Paulo instruindo Timóteo, ele nos ensina algo muito importante, que eu creio que muitas vezes tem sido esquecido nesses últimos dias. Eu não quero falar necessariamente de política, mas a gente tem visto o que tem acontecido no nosso meio político, algumas perseguições que já acontecem, perseguições a jornalistas que são considerados blogueiros, mas muitos são jornalistas de fato, liberdades sendo tolhidas. Nós vemos agora esta lei de fake news, né, que quer tirar a liberdade das pessoas na internet, porque na verdade querem criminalizar a opinião, e como eu sempre digo, no final de tudo, lá na ponta, o foco serão os pastores, porque de repente, em função de uma ministração, de uma palavra que é dada, pode ser considerado crime, discurso de ódio, coisa do tipo, uma fake news, né? E isso pode trazer consequências terríveis sobre nós. E o que a gente não consegue muitas vezes entender e perceber, que toda essa questão tem um pano de fundo por trás, né? Ou seja, tem algo dos bastidores. E qual é esse bastidor? Esse bastidor é um bastidor espiritual. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. É lógico que a gente pode ter um posicionamento político. Eu particularmente entendo que um cristão não tem como, não pode ser de esquerda, mas enfim, o meu entendimento particular, não posso impor essa ideia sobre ninguém, eu pelo menos penso dessa forma, mas independente de você ser de direita ou esquerda, o que a gente percebe diante de algumas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas como em outras localidades, principalmente onde nos lugares onde os valores cristãos têm sido, pelo menos no discurso, né, e muitas vezes até mesmo na prática, resgatado, nós percebemos que esta guerra ela tem se intensificado, né? E aí a gente precisa entender que esta guerra é uma guerra espiritual. É uma guerra que a gente não vai vencer simplesmente na oratória, na retórica. A gente não vai simplesmente vencer tomando posição nessa questão, mas a gente só vai conseguir vencer de fato se a gente começar a fazer o nosso papel como igreja. Porque a igreja ela tem se colocado, e quando digo igreja, eu me coloco como isso, como igreja também, muitas vezes numa questão mais social, práticas sociais, posicionamento político e assim por diante. Muitas vezes na preocupação de querer ter uma boa imagem diante das pessoas, nós vamos esquecendo de fato o nosso papel. Veja, Jesus Cristo nos ensinou assim: contudo tu és Pedro, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecerão, só fica atrás de porta quem quer se defender. E nós estamos percebendo que o inimigo ele tem avançado as liberdades. Veja, muito do que está acontecendo em países como a China, e a China tem tido uma grande influência sobre o nosso país,
tem formulou, ajudou a formular esse consórcio de governadores e assim por diante. São questões políticas que você pode estudar depois com calma. A gente percebe o quanto que eles têm influenciado, até mesmo na mídia, quando você vê um programa que falou de conservadorismo, mas dentro de uma emissora que hoje basicamente pertence ao governo chinês, ele é censurado e demitido e assim por diante. Então a gente tem que entender que o que está acontecendo é uma guerra espiritual. Então, o que nós temos que fazer nesse tempo? É orar. Porque se a luta não é contra a carne e o sangue, não adianta a gente ficar simplesmente batendo nessa questão. Nós temos que lutar de uma outra forma, principalmente nós que somos cristãos. Por isso Paulo ensina a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E aqui é algo que a gente precisa entender, é de todos os homens. Se hoje estivesse um governante como o do PT, que eu sou antipetista, mas eu teria que orar por ele, como eu orava muitas vezes. E nós temos que orar pelos ministros do STF, nós temos que orar pelos senadores, pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos governantes que estão exercendo autoridade sobre nós, porque o texto aqui é em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa. Muitas vezes, o governo que nós temos, ele serve de bênção ou juízo para nós, em função da nossa ausência, da nossa omissão ou da nossa diligência e posicionamento no fato de estarmos orando por eles. Porque o texto está dizendo que para que a gente tenha uma vida mansa e tranquila, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Por quê? É bom e aceitável porque é isso que Ele espera de nós. Nós podemos ter posicionamentos políticos. Há muito tempo atrás eu achava que nós não devíamos nos envolver com política, mas hoje eu já acho que sim. Mas independentemente dessas questões, não adianta nada se nós não orarmos. Não adianta nada se nós não intercedermos até mesmo por aqueles nossos irmãos que estão nessas casas legislativas, em posicionamentos como juízes, como autoridade, como delegados, como policiais, que hoje são tão vilipendiados, que hoje são tão ridicularizados muitas vezes, de coisas que muitas vezes eles nem têm culpa. E acaba sobrando para ele muitas situações. Quantos irmãos nossos são policiais? Então o nosso papel, nosso posicionamento é orar e interceder. Podemos nos posicionar, podemos questionar, podemos falar, podemos agir. Nós temos que ter um canal de ação, até porque o nosso testemunho ele vai trazer influência sobre a sociedade que nós vivemos. E isso é uma coisa que a igreja também tem esquecido. Só que parte do testemunho é a nossa oração, é a nossa intercessão. Então, o recado que eu quero deixar para você é que você ore. Ore pelo seu presidente, ore pelos seus ministros, ore pelos ministros do STF, ore pelos deputados, senadores, ore pelas autoridades. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso posicionamento. E quando você estiver no mundo, andando, seja em que ponto do mundo for, seja em que área da vida for, seja uma testemunha de Jesus. Seja uma pessoa correta, íntegra, para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós somos igreja de Cristo, somos corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do seu reino. E como embaixador, nós falamos em nome do reino que nós fomos enviados. E o reino que nós pertencemos é o reino de Deus. Amém? Pense nisso. Seja você alguém que ore, um intercessor também. Em nome de Jesus, levante a sua igreja, levante grupos de oração, ore pelo seu país, ore pelas suas autoridades, ore também pelos pastores. Porque é muito importante. Deus tem levantado pessoas que eu nem imaginava para interceder por mim. Vira e mexe, eu recebo áudios, isso é muito importante. E nós temos que orar um pelos outros também. Porque isso é o que Deus espera de nós. Amém? Deus abençoe vocês.